Você vai ver agora o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, esbagaçando o ministro Roberto Barroso. Mas é um voto lindo que acachapa, que põe por terra as estratégias lavajatistas do Barroso. Hoje aconteceu um julgamento no STF, no qual eu não vou me aprofundar muito. É um julgamento importante, mas eu vou fazer um vídeo especial para te explicar isso. Basicamente, o Pleno do STF referendou a declaração de suspeição do ministro Sérgio Moro. Mas durante esse voto, claro, o lavajatista Roberto Barroso tentou vender a narrativa lavajatista de novo. Por exemplo, falando sobre todo o legado que a Lava Jato supostamente teria deixado para o Brasil, num julgamento que nada tem que ver com o que aconteceu. O julgamento era sobre o ex-presidente Lula e o caso Triplex, Sítio Atibaia. E lá ele estava claramente falando para a Rede Globo. E numa tentativa, inclusive, de boicotar o julgamento pelo Fux, o ministro Ricardo Lewandowski pediu a palavra e desmentiu tudo. E até falou do rombo que a Lava Jato causou no nosso país. Mas, cara, presta atenção nessa fala, uma das falas mais lindas do STF. O ministro Gilmar Mendes é conhecido pelas boas falas, mas ultimamente o ministro Ricardo Lewandowski tem botado para acabar. Eu vou mostrar para você o vídeo, só te peço que pare um segundo, eu não te cobro nada. Só se inscreve no canal, vem aqui embaixo se você é contra os desmandos pela ordem da restauração da ordem democrática de direito no Brasil. Se inscreve aqui, a gente retransmite vídeos, inclusive do Supremo Tribunal Federal, acompanhando e explicando tudo no idioma que você conhece. Inclusive, a gente ataca essa onda de culta ignorância que chegou até a presidência com um presidente que a gente nem pode chamar de genocida, mas que é genocida, né? Se inscreve, ativa o sininho, senta o dedo no like, que o like chama mais pessoas para assistir o vídeo. Você quer que a verdade chegue longe? Senta o dedo no like, é fácil. E se puder, comenta pra gente saber o que você tá achando do nosso trabalho. Agora, fica aí com o voto. O voto não, a porrada. Olha, bateu na cara, vai estragar o velório. Dá uma olhada aí no cadáver do ministro Roberto Barroso, deixado pelo ministro Ricardo Lewandowski. Like, hein? Tchau. Eu gostaria de antecipar o meu voto data vênia. Eu darei um voto raso, talvez não com a profundidade esperada por Vossa Excelência e os eminentes pares, mas quero dizer desde logo que acompanho integralmente o voto do eminente ministro Gilmar Mendes, seja no tocante à preclusão, seja também no tocante ao provimento integral do agravo da defesa, até porque a legislação é extremamente clara. A prejudicialidade tem precedência sobre qualquer outro vício, porque é mais abrangente. Isso está não apenas no nosso regimento interno, mas está claramente expresso no artigo 96 do Código de Processo Penal. Quero dizer apenas, para terminar, senhor presidente, que concordo com o eminente ministro Barroso, tenho certeza que todos nós aqui concordamos também, que a corrupção é um mal a ser erradicado entre nós e de forma definitiva, porque tanto mal causa ao progresso da nação. Isto é absolutamente evidente, está claro, e não quero deixar aqui a impressão de que aqueles que votaram a favor da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro são coniventes com a corrupção. Absolutamente não. Quero dizer também, senhor presidente, que há avaliações diferentes com relação a esta operação Lava Jato. Há, por exemplo, um estudo da professora Rosa Maria Marques, da Pontifícia Universidade de São Paulo, que diz o seguinte, baseado inclusive numa pesquisa do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que mostra que a operação provocou um desmantelamento de importantes setores da economia nacional, principalmente da indústria petrolífera e de sua cadeia de fornecedores, como a construção civil, a metal mecânica, a indústria naval, a engenharia pesada, além do programa nuclear brasileiro. Esse estudo mostra também, senhor presidente,
que se estima que a Lava Jato retirou cerca de 142,6 bilhões da economia brasileira, ou seja, a operação produziu pelo menos 3 vezes mais prejuízos econômicos do que aquele que ela avalia ter sido desviado com a corrupção. Isto fora milhões de desempregados que esta operação causou. Ministro Lewandowski, me permite, Vossa Excelência acha que o problema, então, foi o enfrentamento da corrupção e não a corrupção? Não. Nós estamos concordes, ministro. Vossa Excelência sempre quer trazer à colação, à baila aqui, a questão da corrupção. Como se aqueles que estivessem contra o modus operandi, não é, da Lava Jato fossem favoráveis à corrupção. Mas o modus operandi da Lava Jato, data vênia, modus operandi da Lava Jato, por exemplo, ela levou a conduções coercitivas, a prisões preventivas alongadas, ameaças a familiares, não é? A prisão em segunda instância e uma série de outras atitudes absolutamente, a meu ver, incompatíveis com o Estado Democrático de Direito. Ainda ontem, na segunda turma, eminente ministro Barroso, estávamos julgando a questão do Guido Mantega, do ex-ministro da Fazenda. Sabe, Vossa Excelência, que ele foi preso no Hospital Albert Einstein, quando estava acompanhando uma cirurgia da esposa dele, que estava sendo operada de uma doença gravíssima e que, afinal, veio a falecer dessa doença? É este modus operandi que nós estamos combatendo. E quero dizer mais, ministro Barroso, quer dizer, não concordo com Vossa Excelência, data vênia, que as mensagens que foram veiculadas a partir do material arrecadado na operação spoofing e, diga-se, periciado pela Polícia Federal, que foram utilizadas para oferecer denúncia contra os hackers, não constituíram em meros pecadilhos, porque um juiz indicar testemunhas para acusação não me parece um pecadilho, não é? A combinação do momento do oferecimento da denúncia ou outras questões deste mesmo Jaez não me parecem pecadilhos. A combinação com relação a prisões preventivas e mais. Quer dizer, eu acabo de ler dados de um estudo de uma professora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo que são realmente alarmantes. E os latinos, os romanos, os juristas, não é? Os pais, talvez, do direito civilizado, tinham uma expressão muito interessante. Diziam o seguinte: qui prodest, a quem aproveitou o desmantelamento da economia nacional. E aí, eu volto às mensagens, eminente ministro Barroso, volto às mensagens. O que nos dizem as mensagens? Que os procuradores de Curitiba estavam acertando clandestinamente negociações com autoridades estrangeiras. Eu pensei que Vossa Excelência fosse garantista, essa é uma prova ilícita, colhida mediante um crime. Pode ser ilícita, mas enfim, foi amplamente veiculado e não foi adequadamente, a meu ver, contestado. A Polícia Federal não atestou a autenticidade dessas provas. Atestou a integridade da cadeia de custódia e só não pôde completar a perícia. Mas é produto de crime, ministro. Por quê? Porque os então, um crime compensa para Vossa Excelência. O procurador juiz destruíram as provas, deletaram as mensagens. Então, existe também o outro ditado, outro provérbio latino, que ninguém pode alegar a própria torpeza em benefício seu, né? Bem, mas eu não quero me aprofundar nisso, eu quero apenas dizer que existem visões contrapostas. O que nós temos que combater aqui são modus operandi por parte, seja do Ministério Público, seja do Poder Judiciário, incompatíveis com o Estado Democrático de Direito. E os historiadores haverão de avaliar, não é, qual foi o resultado prático em termos, não é, da economia brasileira a médio e longo prazo. O que eu posso dizer, desde logo, a Vossa Excelência, que nós retrocedemos da posição de 8ª economia do mundo para a 14ª. Então, ministro,
de pecadilhos, data vênia, não concordo que estamos tratando de pecadilhos. Estamos tratando não de pecados veniais, mas talvez de pecados mortais, e que constituem, dentre outras coisas, com colaborações à margem da lei brasileira com autoridades estrangeiras. Daí porque, inclusive, segundo entendem muitos, houve esses acordos, né, nos Estados Unidos, com o resultado destas ações, porque, claro, as autoridades lá receberam material célere e talvez informalmente que, se fossem requisitados pelas vias oficiais, talvez esse material não viesse, neste formato, digamos assim. Mas fiquemos apenas nisso, ministro, fiquemos apenas nisso. O que é importante dizer é o seguinte: eu não posso aceitar que toda vez que nós estamos julgando uma questão, venha à baila a questão da corrupção e todos aqueles que se colocam numa posição contrária parece que estão coniventes com a corrupção. Eu sou, e todos aqui são visceralmente contrários à corrupção. Eu acredito e gostaria de dizer a Vossa Excelência que eu nem disse e nem insinuei isso. Eu dei a minha opinião. Melhor então. E aqui, para terminar, eu trago um longo voto, não vou ler. O que está claro é o seguinte: tal como houve na questão da segunda instância, como bem lembrou o ministro Gilmar Mendes, aqui houve uma tentativa, e há ainda uma tentativa, de subtrair, não é, a questão ao julgamento do juiz natural, que é a segunda turma. Simples assim. Eu penso que tanto o regimento interno como o Código de Processo Penal não placitam esse tipo de procedimento. Portanto, peço vênia para acompanhar integralmente o ministro Gilmar Mendes e todos aqueles que o acompanharam, dando provimento ao agravo da defesa. É como voto.